não faça a extração do seu siso antes de assistir a esse vídeo. Eu me chamo Vitor Diniz, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, sou mestre e doutor em odontologia e a extração do siso ela faz parte da minha rotina há mais de 12 anos. Então, ao longo desse tempo, eu separei algumas informações importantes para que a sua cirurgia e o seu pós-operatório sejam tranquilos e seguros. Bem, o dente siso ou terceiro molar, ele tem muita dificuldade em chegar à sua posição final porque eles são os últimos dentes a erupcionar ou a aparecer na cavidade oral. Como eles são os últimos dentes, falta espaço na maioria das vezes para ele. Por isso que muitas vezes a principal indicação da gente remover esse dente é uma indicação ortodôntica, que acontece quando o dentista que coloca o aparelho, ele pede a extração para que ele consiga, por exemplo, jogar mais para trás, o que a gente chama de distalizar, o segundo molar, né? Levar esse dente mais para trás, então criar um espaço. Então isso é uma das principais indicações para esse tipo de extração. Outra indicação importante é relacionada ao que a gente chama de pericoronarite, que é quando acontece uma inflamação naquele capuz, naquela gengiva que recobre o terceiro molar. Quando essa gengiva está recobrindo o terceiro molar, é muito difícil o paciente fazer a higienização daquela região. E às vezes acontece de entrar um resto de alimento embaixo daquele capuz. E aí o paciente ele não consegue higienizar isso da melhor forma. O paciente desenvolve uma inflamação, que a gente chama de pericoronarite, e essa inflamação ela pode evoluir para uma infecção. Então é sempre bem importante que em qualquer sinal de inflamação se procure o cirurgião dentista, de preferência especialista em cirurgia bucomaxilofacial, para avaliar o seu caso. Então nós falamos aqui de duas indicações principais, né, a pericoronarite e também a indicação ortodôntica, mas nós temos também outra indicação importante, que é quando o dente siso ele está atrapalhando a higienização e acaba cariando o segundo molar, que é o dente que está ao lado dele. E muitas das vezes o paciente precisa extrair o terceiro e o segundo molar, porque ele não procurou esse atendimento com antecedência. Vou colocar uma imagem aqui para vocês verem quando isso acontece. Uma outra situação também importante da extração de sisos é para evitar que o paciente ele desenvolva cistos ou tumores relacionados a esses dentes. Apesar dessa formação ela não ser tão comum, ela pode acontecer e eu vou mostrar também algumas imagens para vocês de quando isso acontece. O tratamento ele fica muito mais complexo. Quando o paciente ele tem esse siso, ele já tem mais de 30 anos de idade. Esse siso ele está completamente infraósseo, quer dizer, ele tem uma inclusão não só de mucosa, mas também de osso. Normalmente a gente indica que ele não extraia. Ou, por exemplo, quando esse siso ele está erupcionado, ele está aparecendo na boca e está em função, os dois dentes do paciente, siso superior e inferior, estão em oclusão, a gente também não precisa extrair. Mas se tiver alguma situação que leve à queixa do paciente, alguma indicação do que a gente comentou, então acaba que a gente precisa realmente fazer a extração desse tipo de dente. Para remover um dente siso, a gente precisa primeiro, a gente vai anestesiar, a gente vai fazer um acesso na gengiva desse paciente para poder enxergar, principalmente quando é um dente incluso. Grande parte das vezes, dependendo do posicionamento desse dente, a gente precisa fazer um desgaste em volta dele, que é o que a gente chama de ostectomia, remover um pouquinho de osso em volta dele. E também algumas vezes a gente precisa fazer o que a gente chama de odontosecção, que é quando a gente parte esse dente ao meio para facilitar a remoção. Então, com relação à técnica cirúrgica, a gente tem essas peculiaridades dependendo do posicionamento do dente, dependendo da forma da raiz do dente, dependendo se o paciente tem um osso muito denso ou não, ou um osso muito denso ou um osso mais esponjoso, porque quando o paciente tem um osso muito denso ou muito duro, é mais difícil de ser feito. Quando ele tem um osso mais esponjoso ou mais mole, esse osso expande com mais facilidade e é mais fácil da gente fazer esse tipo de procedimento. As orientações pós-operatórias, elas são importantíssimas para que o paciente ele tenha uma recuperação tranquila. Então a gente sempre indica compressa de gelo, alimentação gelada e pastosa nas primeiras 24, 48 horas, tomar a medicação prescrita corretamente pelo seu cirurgião, não fazer esforço, não baixar a cabeça, não pegar peso. Quando for dormir, colocar 2 travesseiros na cabeça para que a cabeça fique um pouco mais elevada do que o resto do corpo e assim a gente minimize a possibilidade de sangramento. E outra coisa importante que aqui no consultório a gente sempre faz para os pacientes. Todo paciente que faz siso aqui no consultório, a gente entrega uma seringa descartável com uma ponta de agulha quebrada para que esse paciente faça a higienização, tá? E a maneira mais fácil desse paciente irrigar onde estão os pontos. Os pontos acumulam muito resto de alimento e aí é preciso fazer esse tipo de higienização para que a inflamação associada à recuperação do paciente ela não seja exagerada. Importante deixar claro aqui que a inflamação ela é importante para que haja reparo, mas a gente não quer que essa inflamação seja exagerada. Até por isso a gente normalmente trabalha com medicações para modular esse processo inflamatório e evitar complicações. Quais são as principais complicações relacionadas à extração do siso? Infecção,
A infecção pós-operatória, ela é um tipo de complicação, né? A gente pode ter a hemorragia, talvez a hemorragia seja um dos mais temidos. E eu tenho um vídeo que fala só sobre hemorragia dentária, eu vou colocar o card aqui para vocês assistirem a esse vídeo, como controlar a hemorragia. Por isso que todo paciente que sai da extração, o cirurgião dentista coloca aquela gase para que ele fique meia hora ali, 20 minutos mordendo, para que aquele coágulo ele amadureça inicialmente e minimize esse risco de hemorragia. Tá? Outras complicações que podem acontecer mais graves, uma fratura de mandíbula, tá? Principalmente quando se faz muita força para extrair um dente. Então, se você quer minimizar esse tipo de complicação, o ideal é que você faça o procedimento com um cirurgião bucomaxilofacial. Existem casos que podem sim ser feitos por quem não é cirurgião bucomaxilofacial, mas normalmente se você tem um caso complexo, faça isso com um cirurgião bucomaxilo, que é quem vai estar mais apto para realizar seu procedimento e não só isso, para também manejar o pós-operatório do seu paciente. Então essa dica aqui que eu dei de fazer com um profissional especialista e principalmente especialista experiente naquilo, isso é muito importante para que você evite problema. Às vezes vale muito mais a pena você ter um custo um pouco mais elevado, mas ter a segurança e a tranquilidade de fazer o seu procedimento com quem realmente tem experiência naquilo. Tudo nessa vida, quem tem mais experiência vai fazer de uma maneira mais rápida e mais tranquila. Então é muito importante que o paciente esteja focado nisso também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você que vai fazer a extração do siso. E para você que não me acompanha, eu lhe convido a me seguir aqui no YouTube e acompanhar tudo que eu coloco por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.